E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos repor a nossa aula, né, do dia 13, que infelizmente não deu para participar, mas nós finalizamos já a última aula sobre molusca, né, filo molusca, que é o segundo filo do reino animal, né? Lembrando que nós falamos sobre filo porífera, né, filo quinidária, filo plateumintes, filo nematomintos, né, nematódios, nematoda no caso, filo anélida, filo molusca, que foi o filo passado, e hoje nós iremos falar sobre o filo que tem maior número de indivíduos descritos, ou seja, é o maior filo do reino animal. Ah, Cícero, como assim? E os vertebrados, cara? Os vertebrados não chegam a nenhum cheiro de espécies descritas como os vertebrados, como os artrópodes têm, tá? Então é o maior filo da zoologia, é o maior filo do reino animal, tá? O segundo maior filo é o filo molusca, para vocês terem ideia, nem o filo cordata, que é o filo dos vertebrados, chega a ser tão grande quanto o molusca, que é o segundo, e o artrópode, que é o primeiro, tá? Nesse primeiro momento eu irei falar sobre as principais características do filo artrópoda. Por quê? É um filo longo, é um filo extenso e a gente precisa trabalhar cada classe, como propriamente dito, como se deve trabalhar, tá? Então não adianta eu chegar aqui e fazer um vídeo longo que vocês não vão prestar atenção. Então a gente vai pausadamente. Nesse primeiro momento eu irei falar sobre as principais características do filo artrópoda, tá? Vamos lá. Para começo de história, a etimologia da palavra artrópoda quer dizer que eles possuem patas articuladas, ou seja, apêndices articulados. Então se você olhar o pezinho de uma barata, por exemplo, você vai ver que tem lá os segmentos, né? Bem característicos. Se você olha para uma formiga do mesmo jeito, tá? Então eles possuem patas articuladas. É por isso que o significado da palavra artrópoda, tá? Artro quer dizer articulação, poda, patas, pés. Então pés ou patas articuladas. Eles possuem, turma, um exoesqueleto. Algumas espécies é constituída por um exoesqueleto, principalmente a classe insecta, tá? Todos os insetos eles possuem um exoesqueleto, uma prova viva que se você pisar na baratinha, por exemplo, vocês vão perceber que vai escutar um estalozinho. E justamente esse estalo vocês estão quebrando a quitina, esse exoesqueleto formado por quitina, tá? Só lembrando que essa quitina é um polissacarídeo, né? Então é um açúcar, um carboidrato, tá? Então eles possuem um exoesqueleto como proteção, como uma proteção para os seus órgãos internos, tá? Os artrópodes, turma, eles são diblásticos, aliás, triblásticos. Eles possuem os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Eles possuem simetria radial, bilateral, tá? Então a simetria desses animais é bilateral, ou seja, para poder obter partes iguais é preciso que haja um corte longitudinal. O que vai ter no lado direito terá no lado esquerdo, tá? Eles são protostômicos, tá? Então o que significa, Cícero? Quando vai formar lá o tubo digestório, a primeira abertura do sistema digestório é a boca, para depois finalizar o ânus, tá bom? Então, protostômicos, por conta disso, primeira abertura é a boca para depois finalizar o ânus. Vamos lá. Eles são celomados, então por eles conseguirem produzir esse celoma propriamente dito, eles contêm tanto o tubo digestório quanto o tubo neural correto, formadinho, bem bonitinho, tá? Esses animais eles são classificados de acordo com as suas características peculiares. Por exemplo, sobre a ausência e presença de asas, tá? Por exemplo, a classe insecta, eles têm asas, ele tem pares de antenas, tá? O corpo é dividido em cabeça, tórax, abdômen, tá? Já nos aracnídeos e no crustáceos, que são as duas classes, né? Porque as principais classes são, as 5 classes são
insecta, aracnida, crustácea, diplópoda e quilópoda. Crustácea e aracnida, eles têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, porém, cada um com as suas características, que eu irei falar sobre cada um dessas classes na próxima aula, tá? Vou adentrar cada uma dessas classes, porque é um assunto grande e eu não posso chegar e atropelar aqui em um vídeo, tá? Já os diplópodes e quilópodes, ele tem o corpo dividido em cabeça, tá? E o tronco, então tem cabeça e tronco. Um exemplo para diplópode e quilópode são centopeias e emboás, são exemplos para essas duas classes aí, tá? Então aqui é um resumo das características gerais, os seus habitats, o habitat desses animais, tá? Dos artrópodes. Pode ser predominantemente terrestres, tá? Mas também de água doce, são aquáticos também, tanto em água doce quanto marinhos, tá? Então, habitat terrestre e habitat aquático, tá? Sobre cada um deles, eu vou falar sobre a fisiologia e a reprodução deles na próxima aula, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado desse momento. Na próxima aula a gente continua. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.